Seria lindo a gente ter num momento em que tem um ator pernambucano fazendo uma novela como Vale Tudo, um personagem que foi do Fagundão, ter de fato o meu sotaque ali, sabe? Eu acho que é quase uma reparação histórica, é quase um afago, né, no coração de tantos artistas, mas também do meu, assim. Eu me sinto contemplado. E você tem essa facilidade, você sempre teve, ou foi uma técnica que você foi desenvolvendo de memorizar? Desenvolvendo, com certeza. Eu tive uma chance, né, que a carreira me deu, que foi tendo personagens que foram crescendo, né? Então, a cada novela eu tinha uma demanda maior de cenas e precisava me adequar, me adaptar a elas. Então, quando eu cheguei no lugar de protagonista, eu já tinha essa facilidade para... Então começou com sprints, piques, agora você corre maratona. Exatamente. E escuta, você está falando então de Velho Chico? 2016. Velho Chico foi meu primeiro protagonista, né? Foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade. Mas foi só o começo. Mas assim, né? Eram 20 capítulos, mas a gente gravou, sei lá, em 5 meses e com uma dinâmica de protagonista, porque até o 20º capítulo era a história daquele cara, do Santo, né? Depois viria a ser Domingos Montanher. Então, esse já foi um primeiro ali, né, com uma carga maior de texto. Então, a tua escola é anterior. Isso, porque eu comecei lá atrás, 2006 para 2007, eu fiz Pé na Jaca, depois fiz Cama de Gato, Cordel Encantado, Joia Rara, e aí fiz Eu Que Amo Tanto e Ligações Perigosas. E aí sim, depois disso veio Velho Chico. Então eu tive essa oportunidade, né? As coisas foram acontecendo no ritmo bom. E aí, Pantanal. 22. Mas que também não foi a novela toda. Mesmo período de Velho Chico, né? 20. Isso, 20 capítulos mais ou menos, por aí. Mas o arco longo te dá uma outra intimidade com o personagem. Sim. No sentido até do personagem ir mudando. Claro, com certeza. O Ivan tem isso? Tem. O Ivan tem isso. O Ivan é um personagem muito ambicioso, né? É um cara que, de fato, ele põe o trabalho à frente de tudo e vai. Ao mesmo tempo, você fez uma introdução maravilhosa, porque ele tá nessa balança mesmo, né? Do vale ou não vale tudo. Não vou jogar nada fora. A gente tem que deixar tudo como tá. Tá tudo como tá e chamar a polícia. Você tá maluca, Raquel? O que você acha que a polícia vai fazer com esse dinheiro? Não importa. Não importa se a polícia quiser roubar, ela rouba. Se ela quiser investigar, ela investiga. O que é importante é que eu tô fazendo certo. Você não pode estar falando sério. É muita ingenuidade, Raquel. Isso aqui é sorte. É o quê? Sorte! Raquel, quem não quer tirar uma mala embaixo da cama e achar $1 milhão? Eu não quero. Meu amor, aqui tem mais de 5 milhões de reais. Esse dinheiro você quita sua dívida no banco. Você pode pagar a obra do restaurante. Você pode comprar um restaurante se você quiser. Não, isso é dinheiro sujo, é dinheiro roubado. A gente dá um jeito de legalizar. Eu acho que a honestidade pode até vir pelo medo, mas o medo também, né, da não segurança, da necessidade de sobrevivência, também pode ser, né, um fator que ajude as pessoas a dizerem sim, eu ficaria com esse dinheiro, é um dinheiro sujo, mas não fui eu que sujei, ele apareceu aqui embaixo. Vou deixar um tempo, vamos ver, sorte. Vamos ver se não aparecer, ninguém vai usar. Imagina como é que você diz num país como esse, né, que uma pessoa ache $1 milhão embaixo da cama e não use. Eu penso o seguinte, eu queria muito... Você, Renato. Renato, eu queria muito ter uma realidade onde a gente, de fato, dissesse, não preciso disso, vou devolver. Né? Até porque quem é que quer viver num país que a esperteza é mais premiada do que a honestidade? Ninguém quer, né? E eu acho também que, né, você não sabe ali quem é, né? Eu acho que você se dá bem não pode ferir, né, sei lá, o outro, de qualquer forma que seja. A ideia de um bom negócio é que seja um bom negócio para todo mundo. Claro, óbvio. Eu não faria dizendo hoje, me avaliando hoje. Não sei como seria o Renato de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, vendo uma oportunidade, não vou julgar. Sim. Né? Não é uma coisa de cartilha de princípios. Não acho que é sim ou não acho que é certo ou errado. Eu procuro entender ali o que seria feito da forma mais humana e sem querer julgar,
sabe? Eu não julgo se ele tá fazendo algo certo ou errado. Eu julgo qual a escolha que a autora deu pra ele naquele momento. E isso faz com que as pessoas julguem, não eu. Aqui tem $1 milhão. Isso aqui pode mudar a vida de qualquer um. Foi você que correu atrás do Ivan ou bateram na sua porta? Cara, o Ivan foi uma surpresa pra mim, porque eu não imaginava esse personagem especificamente, né? Quando eu vi ali as imagens da novela, eu até me via talvez fazendo outros personagens. Da novela... Isso, da primeira de versão. 88, quando eu 87. soube que teria, né? Mas eu fiquei... E tinha um detalhe, assim. Eu tinha acabado... Antes de saber que eu iria... Né, que teria o remake, eu estava adaptando um texto de uma peça... para uma peça de um texto do livro da Manu, da Manuela Dias. Então, eu não queria misturar, sabe? Eu não queria perguntar, eu não queria saber como é que tava e tal. Fazer lobby. Mas por mais que eu tivesse muita vontade, porque aquilo passou a ser um grande desejo quando eu soube que iria acontecer, né? E aí, um belo dia, eu recebi uma mensagem, né, do produtor falando do teste, e aí eu mandei uma mensagem pra ela, eu vou fazer o teste. Ela falou assim, eu sei. Eu falei, por que tu não me falou antes? Tava tanto tempo querendo saber disso, enfim. Mas aí, entre o teste e o sim, demorou? Demorou. Ixi. 2 longuíssimos meses, sem notícia. 2 meses? Isso é sacanagem. Sim. Então você já tinha desistido. Não, jamais. Eu não tava... Eu tinha desistido de dormir. Eu não tava mais conseguindo dormir. E quando ela falou, eu falei, eu posso falar pra minha mãe? Já posso contar? Ela falou, pode. Ai, que maravilha. Manuela Dias, o nosso beijo, viu? Aqui os seus 2 fãs. Deve estar trabalhando pouco. Foste pedir a benção pro Fagundes? Com certeza. É? Mandei uma mensagem que tive uma resposta maravilhosa, encorajadora, assim, sabe? E logo depois a gente se encontrou na festa dos 60 anos da Globo. E ele me deu um abraço, assim, que no outro dia eu com certeza passei a fazer um Ivan bem melhor no dia seguinte desse abraço, sabe? Olha! Foi demais. Um barato energético. Sim. Qual foi essa ideia do seu Ivan ter um pouco do sotaque pernambucano? Em algum momento até me perguntaram assim, você acha que a gente vai pra família, tem um sotaque? Eu pedi que se pudesse não, que simplesmente que o sotaque tivesse ali, mesmo ele sendo um tijucano, que aquilo não fosse um problema. Porque em algum lugar, pra mim, né, tudo que eu passei desde o início, alguns enquadramentos que não me cabiam, né, alguns momentos difíceis relacionados a preconceito, com sotaque, com tudo mais, eu acho que seria lindo a gente ter num momento em que tem um ator pernambucano fazendo uma novela como Vale Tudo, um personagem que foi do Fagundão, ter de fato o meu sotaque ali, sabe? Eu acho que é quase uma reparação histórica, é quase um afago, né, no coração de tantos artistas, mas também do meu, assim. Eu me sinto contemplado. Como é que o público, então, está reagindo ao Ivan com a Heleninha? Está dividido? Tá, não, eu acho que isso é muito legal, porque quando eu tava com a Raquel, o público tava curtindo muito a relação, falando, né, de um casal que passava uma energia boa, que tinha química. E aí, de repente, quando começou com a Heleninha, tem que ser com a Heleninha, sabe? Me parece que a novela tá conseguindo o melhor dos caminhos, que é o agora, né? O que tá acontecendo agora é o que mais tá valendo, é o que mais está sendo aprovado, digamos assim. Quem é aí que chipa o Heleninha e Ivan? Heleninha. Olha aí. O resto é Raquel. Conservadores. Que legal, gente, que legal. Agora, se for na linha da história, no fim das contas, a Raquel vai ficar com o bonitão. Sim, sim. Né? Vocês começaram a namorar, o que me consta aqui, em 2017, se casaram em 2019. Isso. Mas parece que você babava pela moça desde 2007. Sim. Desde que eu a vi pela primeira vez, assim, eu realmente fiquei muito, muito, muito encantado com ela. E tiveram algumas situações que eu tinha certeza que quando a gente se conhecesse de fato, ela ia lembrar, sabe? Que eu achava que ela super tinha me olhado. E aí, o dia que eu conheci mesmo ela... Não...
Não lembro. Aí eu, não, mas aquele dia eu tava com a fantasia assim, ela... Não lembro. Nem um pouquinho, não. Nem de nome, nem nada, assim, sabe? Enfim, decepcionante, mas depois deu tudo certo. E aí, quando aconteceu? Numa campanha de uma marca que ela morava em Los Angeles ainda, inclusive nossos 2 primeiros anos de namoro. Ela morava em Los Angeles e ela veio fazer, eu fazia uma série, Os Dias Eram Assim, e ela veio fazer a campanha, eu estava fazendo também, e aí ela perguntou, né, pro cara da loja, da marca, falou, vem cá, quem é esse aí? E aí, tá fazendo, Os Dias Eram Assim e tal. E aí, depois dali, a gente teve um jantar e nessa noite mesmo... Agora vamos ouvir a versão de Tayla. Ah, meu Deus. E aí eu conheci o Renato. E aí eu me apaixonei perdidamente. Eu fui num evento, conheci ele. Só que como eu já tava morando fora há muito tempo, eu realmente não vi os trabalhos dele. Aí eu entrei pro evento e vi a Sofia, minha amiga, e vi esse menino. E Renato me seguia, era meio apaixonadinho por mim desde a época de Malhação. Mentira! Então a lei da atração foi dele. Nos encontramos, fomos jantar todo mundo junto. O restaurante fechou. Vamos continuar bebendo vinho no hotel. Vamos. A Sofia, muito legal, virou assim pra mim e falou, você vai fazer a gente beber mais? Não, vou fazer não, fica tranquila, pode ir. Aí a gente foi pro quarto dele, abriu o vinho, tomamos vinho, transamos. Em algum momento, eu olhei pra ele e eu falei, fudeu. Eu coloquei uma calça, uma camiseta, eu desci descalça pela escada de serviço. Aí ele abriu a porta e falou, Tayla. Eu parei na escada pra ele não ouvir que eu tava na escada. Aí ele fechou a porta e eu terminei de descer. Eu fugi desesperada. Não entendi nada. Porque eu nunca tinha assistido aquilo na minha vida. Eu não tinha acabado de conhecer aquele garoto. O que era aquilo, Só com sabe? medo, né? Desse sentimento. Completamente. Aí foi um longo processo. Desse dia até a gente ficar junto, foram mais de 6 meses, assim. O que você fez com a moça, rapaz? Que pegada é essa? Rapaz, mas ela me deixou tenso, porque quando eu saí do banheiro, aí eu, Tayla, não tinha ninguém. Tinham 2 banheiros até nesse quarto do hotel, aí eu entrei no outro banheiro, ninguém. Quando eu abro a porta, eu vejo um barulhinho de escada. Aí eu, Tayla, o barulho parou. Depois eu descobri que era ela que parou pra eu não ouvir mais, né? Mas ela simplesmente fugiu mesmo pela escada. Eu falei, gente, o que eu fiz de errado? Cara, eu me pondo no seu lugar, eu falei, eu fiz alguma grande merda. Com certeza, a primeira coisa que eu pensei. Eu fui dormir triste, eu podia ter dormido feliz, né? Eu fugi dela 6 meses. E você fugiu? Sim, 6 meses. Porque ela Parece fugiu... história de novela, né? Vai pra lá, vai pra cá. Ela fugiu pela escada, eu fugi 6 meses. Não, mas eu fugi com medo mesmo, porque eu dizia, meu irmão, essa menina aí tá maluca. Ela vai ficar aqui comigo hoje, eu vou ficar apaixonado, ela vai... Tchau. Mas Como é que você pediu ela em casamento? Anel? Nossa, foi lindo, foi lindo. Pedi... Por sorte, eu posicionei ela num lugar que parecia que eu tinha contratado uns fogos, mas eram uns fogos de uns lugares lá. Em LA? Não, em Caraíva, na beira da praia, na virada do ano. Uau! E pé aí, na areia. Totalmente. E ela... Pastel de arraia. Ela irritada comigo, pastel de arraia. Ela irritada comigo porque eu quis passar de qualquer forma no quarto antes, que era pra pegar o anel, né? Chegou lá meio brigado, eu até pensei, bicho, será que eu estraguei tudo e não vai dar pra ser hoje? E aí, de repente, já tinha pedido pra 2 amigos filmarem, enfim. E aí deu tudo maravilhosamente certo, assim, a imagem tá linda, eu pedindo pra ela, chorando, assim, tentando pegar o anel e não conseguia. Ela já tinha entendido e eu não conseguia mostrar o anel. E aí eu abro aqui, ela colocando a mão na cabeça de entender o porquê que eu tinha passado no hotel, sabe? Aqueles fogos lindos atrás, foi maravilhoso. Assim como o nosso casamento também foi um dia inesquecível. E aí logo veio o Francisco, o mais velho. Francisco veio 2 anos depois que a gente casou, né? A gente namorou 2 anos, aí depois ficou 2 anos casados, e aí teve Francisco. E aí, deliberadamente, falou, vamos fazer logo o outro pertinho, e Tereza veio logo depois. É um ano de diferença. Não era exatamente essa. Não foi deliberadamente, não. Primeiro que quando o Francisco veio, Tayla já não queria, porque a gente tinha passado uma dificuldade grande. Ela tinha perdido 2 vezes. Uma das vezes ela fez uma cirurgia. Antes do Francisco? Isso. Caramba, que barra. Perdeu uma trompa e tudo mais. E tava bem complicado, assim, pra a cabeça dela, pra gente voltar a tentar. Então ela não queria de jeito nenhum, assim. Inclusive, quando ficou grávida, continuou difícil, porque não era o momento esperado.
E parecia que quando Francisco nascesse ia ser uma relação difícil. Foi uma mágica. No momento que Francisco nasceu, ela já estava falando de ter outro, para você ter uma ideia. Foi um amor instantâneo de um tamanho surreal, assim. Eu nunca vi uma avalanche de amor tão grande como aquela pessoa quando recebeu aquela criança no colo e tudo mudou na vida dela, assim, sabe? O que tinha sido muito difícil, assim, passou a ser fichinha perto daquilo que era compensatório ter Francisco no colo. E Tereza, então, chegou para correr para o abraço. Tereza também... Parece que eu tô querendo, puxando as coisas pro pai de vista. Tereza também foi bem difícil, porque Tereza, aos 2 meses, teve que passar por uma cirurgia de coração. Ela nasceu... Tem um percentil que é o percentual de desenvolvimento de uma criança, quando ela tá, né, no útero. E o percentil de Francisco, mesmo nascendo aos 7 meses, era 80%. O percentil de Tereza, que nasceu aos 10 meses, era 3%. Ela era muito pequenininha, pouco desenvolvida e tinha um CIVzinho, um canal, né, num dos espaços ali do coração que não deveria ter. Então, aos 2 meses, teve que abrir o peito, assim... E ela é a representação dessa guerra, porque ela é só sorriso, ela é só amor. Ela trouxe pra gente, assim, o amor do mundo todo. Ela ilumina a casa, ilumina o irmão, ilumina a todos nós, assim.